a essa temática da sustentabilidade? Bem, gente, obviamente, essas cidades são 3 cidades que estão no continente europeu, né? Mas, além disso, o que mais elas têm em comum? Nesse ano, saiu um estudo realizado por uma empresa, e esse estudo ele fez um levantamento das cidades ao redor do nosso planeta, que são as cidades mais sustentáveis que nós temos, tá? E ele fez um ranking das cidades mais sustentáveis. Entre as 10 cidades mais sustentáveis, essas 3, elas estavam ocupando, né, alguns desses lugares entre as 10 cidades mais sustentáveis. Outra cidade que não era não faz parte, né, desse continente também foram elencadas lá. Mas essas foram algumas das cidades, a maioria das cidades eram realmente cidades europeias, né? Então a gente também tem Frankfurt, Abu Dhabi, né? Como algumas das 10 cidades mais sustentáveis do nosso planeta. E representantes do Brasil nós temos, né? Com destaque para as cidades mais insustentáveis do nosso planeta. Uma das 10, nós temos a cidade de São Paulo, como uma das cidades mais sustentáveis. Mas, bem, como que essa sustentabilidade foi, então, medida, tá? Como que mediram essa sustentabilidade para chegar a um ranqueamento, né? A esse ranqueamento que eu estou falando para vocês. Bem, utilizaram indicadores de sustentabilidade, tá? Indicadores em diversas áreas, indicadores ambientais, indicadores econômicos, indicadores sociais. Mas a gente já fez esse ranqueamento aqui, né, das cidades mais sustentáveis, falou na utilização de indicadores, mas o que seria, na verdade, essa sustentabilidade? Né? Vocês têm ideia do que é a sustentabilidade? Antes de falar realmente o conceito, né, nós temos que explicar um pouquinho sobre a história, né? Como a gente chegou a esse conceito, a gente precisa fazer um levantamento histórico. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar uma conferência importantíssima na contextualização da sustentabilidade, tá? Foi a Conferência de Estocolmo, que aconteceu lá em 1972. Essa conferência, ela é sempre destacada quando a gente fala sobre o histórico de questões ambientais. E lá em 1972, nasceram as raízes modernas do conceito de sustentabilidade, tá? Mas foi somente em 1987, com a elaboração do relatório de Brundtland, também conhecido como o relatório Nosso Futuro Comum, que foi estabelecido um conceito que é o que nós utilizamos atualmente, né? É o mais aceito atualmente. E lá na Rio 92, que foi um evento que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, e esse evento também ficou conhecido como Eco 92, esse conceito ele foi realmente difundido, e a gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Então, entendendo melhor, né, como que aconteceu o surgimento desse conceito. O surgimento desse conceito, ele ocorreu de fato porque começou-se a questionar o padrão de desenvolvimento das sociedades ao redor do nosso planeta. Então, começou-se a atentar que o progresso econômico que estava acontecendo ao longo dos últimos anos era um progresso na área econômica, mas era um progresso que levava às custas do meio ambiente, né? E também de alguns setores da sociedade. Então, esse pacote tornaria impossível a manutenção da vida futura se o progresso econômico continuasse da mesma forma como estava acontecendo. E aí, então, entendendo esse histórico, entendendo como surgiu esse conceito, né? Vários pesquisadores ao redor do mundo começaram a questionar, de fato, esse progresso econômico. E aí, então, como falei para vocês, lá no relatório de Brundtland, que foi elaborado em 1987, nós temos o conceito que é o mais aceito atualmente, que é o de que o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem
às suas próprias necessidades, tá? Então, a gente fala sobre gerações futuras, a gente tem uma perspectiva temporal, né, de que essa manutenção, né, do ambiente, ela continue para as próximas gerações, tá? Então, esse conceito, ele envolve uma crítica ao modelo de desenvolvimento vigente até então, que colocava a questão econômica bem superior às outras questões. E esse conceito a gente pode perceber que ele, na verdade, corresponde a um contrato entre gerações, né? Como eu já falei aqui, ele está relacionado a gerações futuras. Então, é um contrato que a gente faz na atualidade com gerações que virão posteriormente, dos nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. E também é algo extremamente importante aqui quando a gente fala da sustentabilidade, a gente já partiu da questão conceitual, né? A questão conceitual já está ok, a gente já sabe. Mas como tornar esse conceito de fato operacionalizável? Como que os pesquisadores poderiam tirar esse conceito do papel e transformá-lo em algo mais prático, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, sobre essa operacionalização do conceito de sustentabilidade. Mas a gente tem que deixar claro aqui que a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, ele tem 3 pilares principais. Ele tem 3 bases de sustento, que são a questão ambiental, né, o pilar ambiental, mas não somente ambiental, né? Muita gente acha, quando escuta a palavra sustentabilidade, já vem pensando apenas em meio ambiente. Mas existe a questão econômica também, que é um dos pilares do desenvolvimento sustentável, e temos também a questão social, que nessa figura já estamos mostrando aqui 2 lados da moeda, né? Que são pessoas extremamente ricas e embaixo pessoas extremamente pobres, né? Então, para que haja sustentabilidade, isso não pode acontecer, né? A gente não pode manter esse nível de desigualdade social. Então, são esses os 3 pilares da sustentabilidade. Isso daqui é importante quando a gente for falar daqui a pouco na operacionalização dessa sustentabilidade. E aí, para falar, né, sobre essa operacionalização, a gente volta no evento que aconteceu aqui no Brasil no ano de 1992, que foi a Rio 92, né? Durante esse evento, foi elaborado um documento que foi o principal documento ratificado naquele evento, que foi a Agenda 21. A Agenda 21, ela incentivou a implementação de indicadores de sustentabilidade. Então, aqui a gente está contextualizando este evento, tá? Com a temática da nossa palestra, né? Então, lá na Agenda 21, foi um documento em que mostrou realmente como que a gente poderia, na prática, fazer com que a sustentabilidade ela fosse realmente operacionalizada, tá? Então, ela incentivou a implementação de indicadores de sustentabilidade. E aí, então, essa operacionalização, ela tem a ver com mensuração, tá? Então, como mensurar a sustentabilidade? Quais são as formas de mensurar a sustentabilidade? E hoje se sabe que essas formas, as principais formas, são utilizando indicadores e índices de sustentabilidade, ferramentas que possam nos dar um valor, né, de medição para a sustentabilidade, tá? E através de um valor medido, a gente consegue entender qual é o estado do ambiente com relação à sustentabilidade, a gente consegue prever alguns riscos relacionados, né? Se o ambiente está menos sustentável, por exemplo, quais os riscos disso, a médio, a longo prazo, a curto prazo, quais as tendências futuras da sustentabilidade para um determinado ambiente, tá? Então, a gente consegue ter uma visão dessas questões. Ainda falando sobre a operacionalização da sustentabilidade, nós não podemos deixar de citar a Agenda 2030, que foi um documento elaborado em 2015 e participaram da assinatura desse documento, né, da concordância desse documento, 193 Estados-membros da ONU, gente. Então, foram
muitos países, né, que concordaram com a Agenda 2030. Esse documento, ele consiste em um plano de ação que envolve não somente pessoas, mas envolve questões do planeta, né, questões voltadas para o meio ambiente, e envolve também a prosperidade dos países. E o desafio global para o desenvolvimento para o desenvolvimento sustentável é a erradicação da pobreza, né? Então, é um desafio extremamente grande. Imaginem, erradicar a pobreza do planeta. Então, aqui nós temos, nessa Agenda 2030, segundo ela, nós temos que tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos 15 anos seguintes. E outra questão, sem deixar ninguém para trás, gente. Então, esse é um objetivo, tá, extremamente audacioso mesmo, né? E essa Agenda 2030, ela elaborou 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e aqui a gente tem a sigla, né? Os ODS, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Aqui neste quadro, nós estamos vendo os 17 objetivos. Então, por exemplo, aqui o primeiro, a erradicação da pobreza, né? Tem questões mais relacionadas também ao econômico, como o crescimento econômico, questões sociais, aqui a saúde, o bem-estar, questões mais ambientais, como a vida na água, como a vida terrestre, tá? Então, são 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Além desses 17 objetivos, foram elaboradas 169 metas para que esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável fossem atingidos, tá? E qual a contextualização aqui para a questão de indicadores de sustentabilidade? Bem, foram tomados, né, mais de 30 indicadores para mostrar como se encontra o desenvolvimento sustentável dos países, tá? Então, aqui a gente fazendo o link com a nossa palestra de hoje, né? Então, as ODS, elas têm relação com indicadores de sustentabilidade, sim. Mas, vocês me perguntam, né? O que seriam os indicadores aqui nesse contexto ambiental? Aqui nós estamos vendo uma figura de um local onde está tendo raios, né? As nuvens estão bem carregadas, nós estamos vendo muitos raios. E quando a gente vê raios no nosso dia a dia, né? Quando a gente vê nuvens carregadas, a gente vê relâmpagos, a gente tem um indicativo de quê? Né? De que provavelmente virá chuva mais cedo ou mais tarde, né, gente? Então, os indicadores, eles acabam nos mostrando que vem algo pela frente, tá? Então, essa questão, né, de mostrar, de indicar, é o que a gente tem, né, relacionado ao conceito de indicadores. São aqueles que indicam, que dão a conhecer. Então, a gente pode dizer que os indicadores, eles são fragmentos, eles são partes de uma informação que destacam o que está acontecendo, né? Quando eu falo de indicadores ambientais, destacam o que está acontecendo no ambiente. Mas o que são índices, né? Que também são tema aqui da nossa palestra de hoje. Aqui eu coloquei uma GIF mostrando várias fórmulas passando por aqui, números, cálculos matemáticos. Porque os índices, eles são, na verdade, uma combinação matemática de um conjunto de indicadores. Esse é o conceito que eu gosto melhor, que eu abraço melhor, né? Então, quando a gente fala em índice, a gente pensa em números, tá? Então, é uma combinação matemática de indicadores. Mas, para deixar isso mais claro, eu coloquei uma tabela aqui com exemplos para vocês entenderem essa diferença entre indicador e índice. Então, o indicador, recapitulando, tá? É uma descrição da situação, né? A gente tira fragmentos da situação e descreve. E o índice, por outro lado, ele é como se fosse um indicador composto. E em vários trabalhos que falam sobre sustentabilidade, vocês vão ver esse termo indicador composto no lugar de índice. Então, a gente pode usar as duas formas. Eu prefiro usar índice, tá? Então, o índice é um indicador composto, né? Com cálculos matemáticos. Ou seja, dentro de um índice, a gente vai encontrar vários indicadores. Como assim, professor?
Bem, pensem, por exemplo, em um indicador, né, chamado taxa de alfabetização de adultos. Esse indicador, ele é usado dentro do Índice de Desenvolvimento Humano, que é o famoso IDH. Outro indicador, número de exames positivos, né, de alguma doença por 1.000 habitantes. Esse indicador, ele vai ser usado para o índice parasitário anual, né, o índice parasitário anual dessa doença. A taxa de rendimento escolar também consiste em outro indicador que é utilizado para cálculo do IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Partículas inaláveis, então, pode constituir um indicador utilizado para medir o índice de qualidade do ar. E, por fim, a gente tem um último exemplo, que é a quantidade de coliformes termotolerantes, que vão servir para medir o índice de sustentabilidade. Então, aqui estamos deixando claro, né, a diferença entre indicador e um índice. O índice inclui vários indicadores, tá? E no final ele vai me mostrar um número, tá? Um valor final ali de cálculo. Mas o que eu quero dizer então com isso? Que para se construir o índice, tá? Para que esse índice ele seja construído, ele vai precisar que a gente selecione indicadores. Sempre teremos que selecionar indicadores, tá? E essa seleção de indicadores vai depender de vários fatores. Mas então, enfim, o índice de sustentabilidade, ele consiste em uma ferramenta matemática que une, como eu já falei para vocês, indicadores para auxiliar na medição da sustentabilidade. Tá? E por que é importante medir, gente? É importante medir porque medindo a gente consegue comparar, né, no tempo. Então, se eu meço a sustentabilidade de uma área aqui em São Luís, né? Então, eu meço no ano de 2021, daqui a 5 anos eu meço de novo, né, essa sustentabilidade. Então, eu vou poder saber se teve um avanço com relação à sustentabilidade ou um regresso, né, um declínio com relação a essa sustentabilidade. Então, por isso a medição é importante. Também porque a medição é uma forma mais clara da sociedade entender. A sociedade entende melhor os números, quando a gente mostra um número que aumenta, um número que diminui. O índice de sustentabilidade, ele também resume matematicamente informações relacionadas à sustentabilidade. Ele resulta, então, em um valor numérico que, quando comparado a uma escala padrão, ele avalia a sustentabilidade. E aí eu falei sobre a comparação ainda há pouco no tempo, no espaço, mas os índices de sustentabilidade, e aí tem vários que depois vocês podem dar uma pesquisada, né, na internet, ele geralmente utiliza uma escala padrão. Como assim? Uma escala que vai dizer, de acordo com o valor numérico final desse índice, vai dizer se aquele ambiente ele está pouco sustentável, né? Se ele é insustentável, se ele está com uma alta sustentabilidade. Então, geralmente, um índice de sustentabilidade ele vem com uma escala montada para avaliar, né, como é que está a situação da sustentabilidade em determinado local. Bem, nós então podemos dizer aqui, podemos elencar, né, que existem atributos para que a gente selecione um indicador. O que eu quero dizer? Que existem indicadores que são indicadores chaves para a gente ter várias deduções ao final do processo. E aí, então, a gente vai falar agora sobre atributos dos indicadores. O que esses indicadores precisam ter para que eles tenham o máximo de eficiência possível nessa medição da sustentabilidade? Eles precisam atender a objetivos que sejam definidos, tá? Eles precisam ser quantificáveis. Eu tenho que ter um número que mostre, né? Por exemplo, a taxa de partículas que são inaláveis, então eu tenho um número. A quantidade de bactérias termotolerantes, eu tenho um número, tá? Então, eles precisam ser quantificáveis. Eles precisam ser de fácil coleta e de fácil medição. Então, a gente vai ver que tem alguns índices que eles têm muitos indicadores. Imaginem se esses múltiplos indicadores, eles forem de difícil coleta e de medição. Então, para que a ferramenta ela seja mais eficiente, a escolha dos indicadores tem que levar essa questão em conta, tá?
E o indicador, ele precisa ser adequado ao nível de agregação, ao nível de união, tá? Que a gente for fazer entre os indicadores para a gente chegar ao valor final, que é o índice. E eles precisam ser financeiramente viáveis, gente. Então, como eu já falei, quanto mais indicadores, mais questões relacionadas a problemas poderão acontecer, né? E aí, então, para que isso seja amenizado, né, eles precisam ser financeiramente viáveis. Quanto mais barato for o processo de medição, de coleta, melhor, né? E aí, então, o que esses indicadores, o que esses índices de sustentabilidade, eles vão nos gerar como benefício, né? Além dos motivos que eu já falei com relação ao que foi incentivado lá na Eco 92, né? Ao que se estabelece lá através da Agenda 2030, mas o que mais de benefícios essas ferramentas elas podem nos proporcionar? Bem, a questão da mensurabilidade é algo que eu já comentei, né? Então, se a gente tem um número final, a gente consegue comparar, né? O presente, o futuro, o passado, a gente consegue comparar espaços diferentes. Então, a questão da mensurabilidade é extremamente importante e a gente consegue colocar em uma classe de sustentabilidade, né? A gente consegue dizer, esse número me indica uma baixa sustentabilidade, uma alta sustentabilidade. Os indicadores e os índices, eles nos fornecem uma visão múltipla do processo. Apesar do índice nos gerar, no final, apenas um número, quando a gente lança um olhar sobre os indicadores que compõem aquele índice, a gente consegue enxergar, né, o que está acontecendo ali dentro dos indicadores, né? Quais fatores estão somando mais para que a sustentabilidade do ambiente seja daquele jeito, ou estão subtraindo valores, né, para que essa sustentabilidade ela tenha decaído. Então, eles nos fornecem uma visão múltipla também. Eles nos ajudam também a monitorar, né? Então, se a gente consegue ter um valor final, a gente consegue monitorar, a gente consegue fazer levantamentos futuros e aplicar a mesma metodologia para a medição da sustentabilidade. Eles nos permitem ter uma visão a longo prazo, então a gente pode fazer até, inclusive, o levantamento de cenários futuros com relação à sustentabilidade. Nós conseguimos também acompanhar os resultados dessas medições, né? E também possibilita comparações, que foi uma questão que eu já falei aqui. Também já falei sobre a questão da previsão de cenários. E algo que é extremamente importante, quando a gente tem um número medido, gente, quando a gente chega a um número final, isso facilita a comunicação. Então, a gente consegue se comunicar mais facilmente com outros pesquisadores e a gente consegue também comunicar para a comunidade em geral, tá? E aí também isso acaba ajudando na tomada de decisão, o que é extremamente importante quando a gente fala na operacionalização dos índices de sustentabilidade, na operacionalização, da sustentabilidade, né? Então, os índices, eles nos proporcionam isso. Mas então, nós vamos ver agora alguns dos índices que têm sido mais estudados e mais aplicados ao longo desses anos, tá? Então, nós vamos ver 4 índices de sustentabilidade. Nós veremos o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o famoso IDH, veremos o Índice de Bem-Estar Econômico e Social, cujo nome foi mudado posteriormente para Índice de Progresso Genuíno. Vamos ver a pegada ecológica, talvez vocês já tenham ouvido falar no nome em inglês dela, né, que é Ecological Footprint. E nós veremos um pouquinho dos indicadores de desenvolvimento sustentável que foram formulados pelo IBGE, tá? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Começando aqui pelo IDH, que eu acredito que seja o mais famoso entre as pessoas de uma forma geral. Ele foi elaborado em 1990, ele foi proposto pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E aí, esse índice, ele considera 3 fatores principais. Ele considera a expectativa de vida, ele considera também analfabetismo e taxas, né, os índices de matrícula na escola, e ele considera o PIB, o Produto Interno Bruto per capita, tá? Por pessoa. Então, ele considera a vida, né? Se ela é longa, né?
ele considera o acesso ao conhecimento, né? Notem aqui que a gente está falando do acesso, né? Apenas do acesso. A gente está falando também do padrão de vida digno. Mas aqui a gente não tem nenhum fator que está relacionado a questões ambientais, tá? Mas então a gente vê que esse é um índice extremamente aplicado ao redor do mundo ainda hoje, mas ele tem recebido várias críticas ao longo dos anos, tá? Os questionamentos que surgem, os questionamentos principais são esses aqui. Por exemplo, o tempo vivido. Será que o tempo vivido ele reflete uma boa qualidade de vida? Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está falando só em quanto tempo o indivíduo vive, em quanto tempo uma população vive. Mas a gente quer saber se aquele indivíduo que está com os 80 anos de idade, se ele tem uma qualidade de vida, se ele tem um acesso facilitado aos serviços de saúde, não é mesmo? Então, a gente quer saber sobre isso quando a gente fala de sustentabilidade. Outra questão com relação à educação. Será que estar matriculado na escola significa realmente estar aprendendo de forma satisfatória, né? Será que os professores estão indo, né? Será que a escola tem professores suficientes? Será que a escola tem um ambiente adequado para que os alunos aprendam? Então, estar matriculado na escola não significa que os alunos estejam aprendendo satisfatoriamente, né? Outra questão que é bastante criticada é que o PIB per capita, né, que é uma medição que é utilizada no IDH, será que esse PIB per capita reflete diferenças entre ricos e pobres? E considerar isso para a sustentabilidade é extremamente importante, gente. Quando a gente fala num PIB, a gente fala no valor final, a gente fala, algumas dessas medições, elas correspondem a uma média. Então, a média, a gente sabe que é importante, né? A gente utiliza nas nossas pesquisas, mas a gente tem que ter bem claro que um valor médio, ele não mostra, né, claramente os picos, né, os altos e os baixos dessa medição. Então, não mostra realmente a diferença entre ricos e pobres. E a gente sabe aqui que o nosso país é um dos campeões em termos de desigualdade entre ricos e pobres. Então, seria uma importantíssima medida a ser tomada para qualquer índice que se atreva a medir a sustentabilidade. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre este outro índice, que é o Índice de Bem-Estar Econômico e Social, que foi elaborado em 1989, e eu já comentei que ele foi um índice substituído por outro, chamado de Índice de Progresso Genuíno, que foi elaborado lá em 1995. Então, algumas questões do índice original foram reelaboradas. Esse índice ele foi proposto por Herman Daly e John Kolbe, e a novidade aqui foi a inclusão da dimensão ambiental. Já se sabia nessa época a grande importância das questões ambientais para a gente saber como é que estava a qualidade, né, dos países. E então ele acabou sendo um índice mais complexo, né? E aí ele considerou o seguinte: como é que a produção, como é que o consumo, eles atuam na qualidade de vida da população. Então essas questões, elas estavam totalmente atreladas, fora a questão ambiental que foi incluída, tá? Então esse índice ele considera a distribuição de recursos na sociedade. Então vejam aqui, notem aqui a diferença para o IDH. Aqui, então, já está considerando como que esses recursos são distribuídos. Ele também considera transações fora do mercado, que aumentam o bem-estar, tá? Só porque o mercado não considera, né, determinadas relações econômicas, não significa que elas não gerem bem-estar para a população, tá? Então, esse índice, ele considera essas transações fora do mercado. Também considera, como eu já falei, a questão ambiental, então considera o uso do capital natural, que é extremamente importante quando a gente mede a sustentabilidade. Então, ele dá um resultado completamente diferente do PIB, ele mostra uma visão completamente diferente do que o PIB mostra, tá? E aí, então, aqui nós temos um círculo mostrando justamente os diversos indicadores que essa ferramenta utiliza. Nós temos indicadores aqui no contexto social,
indicadores no contexto ambiental e indicadores no contexto econômico. Aqui os nomes estão pequenininhos, né, e estão em inglês. Então, aqui só mostrando, por exemplo, bem aqui está educação elevada, né? Índice de educação elevado. Então, é um fator que é positivo, por isso tem um sinal de mais aqui. Então, ele agrega para a sustentabilidade. Ele faz com que o índice de sustentabilidade aumente seu valor. Então, nós temos também questões negativas, como, por exemplo, aqui na dimensão ambiental, nós temos mudanças climáticas. Então, são questões negativas, né? São impactos negativos, então, por isso, diminuem o valor final desse índice, porque faz com que a sustentabilidade do local ela diminua, se a gente está considerando que existem mudanças climáticas. Então, tem diversos indicadores, como, por exemplo, indicadores sociais, a taxa de crime, né, a educação, a saúde, questões ambientais, a gente tem a poluição, por exemplo, a perda do capital natural, que são fatores completamente negativos, né, para a sustentabilidade, como fatores econômicos, temos, por exemplo, o consumo particular, né, consumo por pessoa, o produto interno bruto, além de outros indicadores nessas três dimensões, social, econômica e ambiental. Então, a gente já vê, pelo menos aqui, os três pilares da sustentabilidade sendo envolvidos, né? O pilar social, o pilar econômico e o pilar ambiental. Mas esse índice também, ele tem recebido críticas ao longo dos anos. Isso é normal, tá, gente? Qualquer ferramenta, ela vai receber críticas, tá? Uma das críticas é que ela utiliza muitas variáveis. Eu colocaria isso como crítica, mas colocaria também como um ponto positivo, porque quanto mais variável a gente tem, mais claramente a gente vai entender como é que está funcionando o local, né? Mas também, por outro lado, a gente tem mais custos, a gente tem mais facilidade de se confundir, né, com os dados. Mas aí também, uma outra crítica, pegando já o fio desse pensamento, que é a seguinte questão: será que é possível assegurar a disponibilidade e o acesso às estatísticas oficiais, em especial as relativas às contas nacionais? Então, a gente tem ali indicadores, né, sociais, econômicos, e esses indicadores eu vou conseguir, né, a resposta para eles, eu vou conseguir os dados sobre eles em instituições públicas. Será que eu vou conseguir acesso a esses dados, né? Será também um outro questionamento que me surge será que esses dados eles foram bem coletados? Será que o carinha que recebeu o prontuário do hospital para passar os dados para o sistema, será que ele não estava com sono? Será que ele não estava com má vontade, né? Será que ele fez o serviço dele direito? Então, são esses pontos a considerar. Daí, nós falamos agora sobre a pegada ecológica, né? Ecological Footprint, que ela foi elaborada em 1996, foi proposta por esses pesquisadores, né? E daí é uma ferramenta que ela é mais conhecida aqui para a gente que é da área ambiental. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre ela. Então, é uma ferramenta que ela tem uma base. A base dela são conceitos ecológicos, então a gente toma a capacidade de suporte como uma base para a pegada ecológica, tá? Então, o que é a capacidade de suporte? Quem já estudou ecologia sabe que a capacidade de suporte é o quanto um ambiente consegue suportar de indivíduos naquele local. É a capacidade desse ambiente suportar indivíduos no local, tá? Então, ela toma como base esse conceito. Então, essa questão de que para viver você precisa que a natureza também viva. Não adianta, né, ter recursos econômicos se a natureza ela está em constante declínio. Então, ela também considera a produção e consumo, assim como a ferramenta anterior, mas ela considera a questão ambiental dessa forma. Ela considera a questão ambiental como a área utilizada para manter a produção e o consumo, gente. E quanto mais variáveis foram utilizadas, maior vai ser a precisão desse índice. Mas, como eu já falei para vocês, né, também quanto maior for a quantidade de variáveis, mais fácil será se confundir.
Essa ferramenta ela resulta em um índice numérico que expressa, no final, a quantidade de território necessário por pessoa de acordo com o seu consumo. Então, é um valor que se chega ao final, né, de hectares. Quanto de terra por pessoa é necessário para manter o seu padrão de vida. Então, só aqui, para mostrar para vocês, rapidamente, aqui nós temos o site da WWF, e através desse site você consegue calcular a sua pegada ecológica. Então, essa ferramenta ela pode ser calculada por cidade, por pessoa, por bairro, pode ser calculada por país, mas aqui a gente pode calcular por pessoa. Então, aqui é o que ela nos mostra ao final. Você vai respondendo, né, vários questionamentos, né? É um questionário que você vai respondendo várias perguntas com relação ao seu modo de vida, e no final ela vai te mostrar isso, né? Aqui, por exemplo, eu fiz uma simulação, né? E aqui no final está me mostrando, se todas as pessoas tivessem o seu estilo de vida, precisaríamos de 1,58 planetas, ou seja, de acordo com as informações que eu coloquei lá, né, se todo mundo tivesse o mesmo padrão de vida que eu coloquei respondendo as questões, a gente precisaria de mais que um planeta para suprir essas necessidades, tá? Então, é interessante depois vocês verem essa ferramenta aqui no site da WWF para vocês fazerem uma simulação com relação à pegada ecológica de vocês. É bem interessante. Então, assim, essa pegada ecológica, é importante dizer que existem variações dela, tá? Não existe só aquela pegada ecológica que eu mostrei lá do site da WWF. Alguns pesquisadores, eles modificaram a ideia central, a ideia original, tá? Então, tem, por exemplo, pegada ecológica hídrica. Eu já vi um estudo falando sobre a pegada ecológica hídrica. Ela pode ser calculada individualmente, como eu já falei para vocês, e ela é bastante acessível, essa que tem, né, no site da WWF, porque ela está lá na internet, qualquer pessoa pode fazer sua pegada ecológica. Mas também recebe críticas, né? Alguns pesquisadores acham que ela consiste em uma simplificação muito grande da realidade. Ela também não incorpora todos os itens de consumo. Ela desconsidera algumas questões ambientais, tá? Como os impactos sobre funções ecológicas, que é importante a gente medir. E ela também desconsidera dados sobre a geração de resíduos e sobre a poluição. E ela considera que os sistemas produtivos usam as melhores práticas, mas a gente sabe, né, que a agricultura, né, os sistemas agrícolas, eles não utilizam, a maior parte não utiliza as melhores práticas, né, com relação a questões ambientais, por exemplo. Para finalizar, nós vamos falar, né, a última ferramenta que nós vamos falar é chamada Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Apesar de ter esse nome, indicadores, ela consiste numa ferramenta chamada de indicador composto, tá? Mas aqui o IBGE utilizou essa expressão indicadores, tá? Então, em 2002, o IBGE elaborou, né, essa ferramenta, que ela é baseada em um documento da ONU, Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Ela trabalha com 4 dimensões principais, que são a dimensão econômica, né? Como dimensão econômica tem, por exemplo, aqui o uso da energia renovável, é tido aqui como dimensão econômica. Dimensão social, né? E como dimensão social, a gente pode elencar indicadores como a questão da saúde, o trabalho e o rendimento. Como dimensão ambiental, dentro dessa ferramenta, o IBGE trabalha com, por exemplo, o uso dos recursos naturais, o tráfico de animais, né? E institucional é outra dimensão, e aqui eu dou um destaque para o gasto público. Será que a cidade ela está tendo gasto público eficiente? Né? Então, são essas 4 dimensões com as quais o IBGE trabalha, e tem vários outros indicadores, muitos mais do que mencionados aqui, tá? Indicadores para cada uma dessas 4 dimensões.
Críticas temos, com certeza. Uma das críticas é com relação à origem dos indicadores. O IBGE não explica muito qual a origem dos indicadores. Então, quando a gente faz uma pesquisa, a gente precisa mostrar por que a gente utilizou uma ferramenta, né? Por que a gente não utilizou outra. Então, a gente tem que dizer, né? O IBGE precisaria dizer por que utilizou aqueles indicadores, né? A substituição também constante de indicadores é um problema com relação a essa ferramenta. Em 2002, foi elaborado essa ferramenta inicialmente, mas posterior a esse ano, essa ferramenta ela já foi modificada algumas vezes, e a cada modificação tem mudança de indicadores, tem substituição desses indicadores. E isso acaba sendo um problema quando a gente quer utilizar essa ferramenta para fazer medições, né? Então, será que o ambiente está mais sustentável ou menos sustentável? Como é que a gente vai medir eficientemente, né, ao longo do tempo, se essa ferramenta muda seus indicadores constantemente? Para a gente comparar, a gente tem que deixar tudo igual, né, para a gente fazer uma comparação eficiente. Mas, enfim, falamos sobre alguns dos principais índices de sustentabilidade que têm sido mais utilizados ao longo do tempo, e nós vimos também a importância do índice de sustentabilidade, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre questões desafiadoras. Uma das questões mais desafiadoras é o rompimento da hegemonia da dimensão econômica. Então, a gente continua com alguns índices de sustentabilidade, colocando a dimensão econômica como a única ou como a mais importante. Então, a gente tem que romper com isso, porque, como a gente viu anteriormente, como pilar da sustentabilidade, a gente tem, né, 3. A gente tem ambiental, econômico e social. Também a questão da padronização metodológica do índice. Tem uma pesquisadora aqui no Brasil que ela trabalha com cidades inteligentes, né? E em uma das palestras dela, ela falou o seguinte, que eu assisto a muitas palestras que ela tem. E em uma das palestras dela falou o seguinte, que no Brasil, com relação a índice de sustentabilidade, a gente tem várias pesquisas realizadas, né, com índices que são nacionais, com índices internacionais, mas a gente não padroniza a metodologia que a gente quer utilizar para sempre medir a sustentabilidade. Então, isso é um problema, porque se a gente padroniza, a gente compara de forma mais eficiente. Também é um desafio a democratização. De que forma essa democratização? A gente precisa que a sociedade civil ela participe da sugestão de indicadores, né? Participe também tendo acesso às informações geradas pelos indicadores, pelos índices de sustentabilidade. A questão da coleta de dados também é desafiadora, né? Pelos motivos que eu já falei anteriormente. A interpretação desses dados também dentro de um contexto de um índice geral também é desafiador, né? A gente também precisa entender que crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Quando a gente fala em crescimento, a gente está considerando basicamente questões puramente econômicas, tá? Então, quando a gente fala em desenvolvimento, não. A gente está falando em qualidade desse crescimento. A questão das múltiplas dimensões também é um desafio. A questão de aliar a importância dessas dimensões com a disponibilidade de tempo e gasto financeiro. Então, quanto mais dimensões a gente foca dentro de um índice de sustentabilidade e quanto mais indicadores, né? Já falei sobre a questão dos gastos financeiros, maior é o gasto, né? Maior também é o tempo que precisa ser desprendido para que a gente chegue ao final, a uma análise final. E também, dentro dessa análise de um índice, a gente precisa deixar claro, dentro desse índice, qual é a variável que é mais precária. O que está causando, o que está fazendo dentro desse índice, qual é o indicador dentro desse índice que está levando esse valor final de indicador, esse valor final, deixando essa classificação da sustentabilidade tão baixa, né? Então, a gente precisa olhar para o número final gerado pelo índice, mas a gente precisa ver as questões individuais de cada indicador. Bem, a gente precisa entender também que a operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, ou seja, a utilização dessas ferramentas, ela não ocorre de forma imparcial, né? A gente sempre considera algumas questões quando seleciona indicadores. Cada proposta, né,
cada seleção de indicadores, né, vai privilegiar determinados indicadores em detrimento de outros, né? Então, pode ter a ver com a questão do custo financeiro, a disponibilidade de acesso às informações, né? A disponibilidade de técnicos habilitados a medir, né, a fazer as medições que são necessárias, e isso sinaliza mudanças potenciais, sobre as quais cabem reflexões preliminares. Então, a gente precisa refletir, né, antes de montar um índice, a gente precisa refletir, né, quais indicadores mesmo vão somar para que eu tenha um índice que mostre mais claramente o que está acontecendo em determinado local. Apesar disso, nós já vimos, né, apesar desses grandes desafios, que eu acredito que temos desafios na utilização de quaisquer ferramentas, mas o índice, na minha opinião, ainda é uma ferramenta que pode ser bastante útil no contexto da sustentabilidade. Bem, agradeço a atenção de todos. Aqui estão meus contatos, caso vocês tenham alguma dúvida, algum questionamento, tá bom? Eu fico à disposição. Daí eu acho que se alguém tiver alguma pergunta a fazer, né? Acho que tem um tempinho ainda para abrir para as perguntas. Bom dia. Bom dia. Eu não tenho pergunta, mas eu tenho uma consideração sobre sua apresentação, professora Ana Luzia. Luísa, perdão. Isso, Ana Luísa. Com relação aos indicadores, que foi sua apresentação, primeiro, gostaria de parabenizá-la pela sua apresentação, que foi, assim, fantástica. Lamentei porque eu estou com um pequeno problema de internet, a internet caindo muito desde ontem, meu Deus, está difícil. Mas, com relação à sua apresentação, como eu tive o privilégio de ouvi-la e ver, eu achei muito interessante quando você começou a trabalhar na sua fala, que você pontuou as cidades sustentáveis, e eu fiquei assim com na verdade, é uma consideração, com uma inquietação. Eu vejo que, eu acho que eu ou ouvi bem ou não, eu queria que você pontuasse sobre isso. As cidades insustentáveis que nós temos no Brasil, você falou São Paulo, é isso? São Paulo, isso. É sustentável, né? Insustentável, menos sustentável. É porque falhou, eu digo, meu Deus, São Paulo, será? Porque você começou a fazer a apresentação com as cidades sustentáveis, aí você fora do Brasil, e aí que você foi muito bem feliz na sua fala, quando você pontua do planeta. Aí eu fiquei esperando as sustentáveis do Brasil. Eu digo, será que ela botou São Paulo? Meu Jesus, São Paulo é horrível. São Paulo é complicado, né? A gente sabe, os noticiários divulgam amplamente o quanto de poluição a gente tem em São Paulo, o quanto da Mata Atlântica já foi devastada, né? E o que tem de mata lá são em áreas mesmo de áreas que são preservadas por lei, né? Porque senão, né, é uma cidade, é uma selva de pedra, como a gente bem conhece. Então, esse índice utilizado por essa empresa, ele utiliza várias questões, não só questões ambientais, mas questões econômicas também, tá? E questões sociais. Considera muito, por exemplo, a questão energética, eficiência energética. Então, o que a gente tem no Brasil com relação a isso, né? Investimento na energia solar, será que a gente tem? Será que essa energia solar, por exemplo, aqui no Brasil, não é extremamente cara e inacessível à maioria da população? A gente tem uma contextualização diferente nesses países. Se a gente for olhar direitinho, né, estudar a realidade desses países, a gente vai ver o quanto esses países investem em energia renovável. E é uma coisa, assim, absurdamente interessante, né? Dá vontade de conhecer esses países. Não conheço nenhum, mas um dia quero conhecer pelo menos um deles, para ver, né, para tomar aquele choque de realidade, né, presencialmente, né? Nossa, quão diferente é do meu país.
Não, aí eu fiquei assim, eu digo, Jesus, ela botou São Paulo como sustentável, meu Deus, aí só que aí eu vou aguardar o final da apresentação dela para que eu reveja. Mas muito obrigada, viu, Maria Luísa, Ana Luísa, Ana Luísa. porque Tá. assim foram pontos bem significativos com relação ao que nós estamos trabalhando os ODS agora, que está toda uma questão assim voltada, inclusive nós que fazemos parte da UEMA, aqui no nosso campus a gente tem nossa comissão da AGA de gestão de assessoria ambiental, que é assim, São Luís é a capital e nós somos polo. E aí a gente tem o que a gente chama de subequipes, subcomissão, perdão, que trabalha essas questões ambientais. Mas é percebível que ainda assim, quando trata das questões ambientais, dos recursos que nós temos, que são esgotados, estão praticamente esgotados, a água é um deles, né? E que a gente não tem um olhar significativo para essas questões, uma vez que a sustentabilidade ela trabalha com esses pilares, o ambiental, o social, que é muito forte, né? Que a gente pensa que não tem nada a ver, e a questão econômica, Sim, entendeu, sim. Luísa? Então, é isso, assim, eu assim, muito feliz em participar, lamentei por esse pedacinho aí, mas, assim, um agradecimento especial, que eu sou a coordenadora, a direção do curso, né, pela sua fala muito feliz, e para as pessoas que estão prestigiando o evento, fazendo parte, que se sensibilizem com a questão ambiental, que ela não trabalha apenas com as causas ambientais que a gente vê são queimadas, a questão da água, não. Trabalha toda. O bem-estar nosso, como a própria temática do evento traz, sustentabilidade ambiental, com um olhar para o bem-estar humano, acho que é isso que a gente tem que primar daqui para frente, é a questão do ser ao invés do ter. Mas aí Isso. ainda é muito forte isso nas nossas políticas, né? Sim, Poucas sim. pessoas ainda veem isso. Mas E quando esperamos, né? A gente tem que acreditar. Isso. E quando a gente fala do contexto brasileiro, a gente vê muito nitidamente isso, a questão do ter, né, no lugar do ser, né? Mas aí cabe a cada um de nós a pergunta: será que eu preciso comprar isso, né? Será que esse aparelho de celular ele vai me ser útil realmente? Eu estou precisando, o meu aparelho deu problema, o meu aparelho não está funcionando. Será que aquela roupa da moda vai me satisfazer realmente? É só uma questão de momento, porque isso tudo tem a ver, né, com o giro do capitalismo. Então, esse modo de vida, né, esse sonho norte-americano de que a gente precisa consumir para ser feliz, isso tem que mudar. E a Europa, ela nos mostra um caminho diferente. Muitos países, né, da Europa, eles têm essa vibe de ninguém quer comprar carro para se aparecer. Tanto é que na maioria desses países pessoas com uma boa condição social usam o transporte público, mas também o transporte público é um transporte que funciona, né? Ninguém vai na porta do metrô. Então, funciona, né? Então, é todo um conjunto de fatores que trabalham para o bem-estar, né, gente? Pois é, professora, muito obrigada pela sua apresentação. Eu vou passar agora a fala para a Círia, que é a mestre de cerimônia. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. Obrigada, professora, pela ótima apresentação. Só tenho uma perguntinha com relação a esse tema. De que maneira a população ela pode estar adotando medidas mais sustentáveis em seu dia a dia? Porque falar sobre sustentabilidade é importante, mas é também importante que a população ela esteja consciente dos seus deveres. Então, eu gostaria de que a senhora me respondesse, sim, se possível, como a população poderia adotar medidas mais sustentáveis no seu dia a dia. Sim, então eu achei ótima essa pergunta também, tá? Porque é algo mesmo sobre o qual eu gosto de falar, né? Que não adianta a gente cobrar só das instituições públicas, cobrar apenas dos políticos. Cada um de nós
precisa fazer a sua parte. Cada um de nós tem como fazer muitas coisas. Então, é o que eu falei ainda agora, né? Será que eu preciso comprar mais roupa para mim, né? Será que quando eu abro a porta do meu guarda-roupa, eu não estou cheia de roupa, algumas que eu não tirei a etiqueta, né? Falando hipoteticamente, né? Eu posso até dar um exemplo meu. Quando eu comecei a trabalhar, né, no IFMA, há uns 11 anos atrás, né, eu nunca tinha recebido um salário, né? Assim, eu vivia de bolsa, de pesquisa, né? E aí eu nunca tinha recebido um valor tão grande na minha conta bancária. E aí eu comprei muita coisa mesmo. Falo aqui mesmo claramente, comprei muita coisa que eu queria comprar, principalmente roupa. A mulher gosta de roupa, gosta de sapato. Comprei. Mas depois eu comecei, porque também eu tinha pouco, né, gente? Eu tinha bem pouco. Então, eu fiz isso. Mas, assim, depois que passou essa felicidade toda por ter um pouco mais de dinheiro no bolso, né, sabendo que eu poderia comprar coisas, né, que eu gosto, né, coube a reflexão, mas será que eu preciso de mais? Não, eu não preciso de mais. Tanto é que hoje, eu tenho roupas, né? Se for ver meu guarda-roupa, eu tenho roupas que eu comprei há 10 anos atrás, né? Há 10 anos atrás, né? É um tempo, né? Considerável. Então, eu vou dizer que eu não compro roupas que estão na moda? Compro eventualmente. Mas eu tento me fazer essa pergunta. Será que essa roupa... Eu estou precisando dessa roupa, né? Será que ela vai me satisfazer? Então, a gente vê essa mola do capitalismo sendo girada o tempo todo, né? Mostrando para a gente através, por exemplo, de propagandas que a gente tem que comprar para ser feliz, né? E o que isso tem a ver com sustentabilidade? Tem tudo a ver com sustentabilidade, gente. Porque quanto mais eu consumo, mais recursos naturais são explorados, mais recursos são tomados na natureza, né? Então, maior é o impacto ambiental. E quanto mais eu consumo, mais também eu vou descartar. Isso é um problema muito sério. Então, como eu, Ana Luísa, posso mudar, né? Como que a Síria pode mudar, né? Então, a gente consumindo menos é um dos passos que a gente pode tomar para si a caminho da sustentabilidade, né? Para colaborar com essa sustentabilidade. Também com relação ao descarte, né? Eu não sei como é que acontece em Pinheiro, mas aqui em São Luís, a gente já tem pontos de coleta de resíduos sólidos, e isso muda a perspectiva, isso muda o pensamento de muitas pessoas, de muitos ludovicenses aqui, que nem tinham essa visão ambiental. Aqui no meu condomínio, por exemplo, a gente tem containers para separação dos resíduos sólidos, e vem associações de catadores coletar esses resíduos sólidos, né? Mas muita gente aqui não faz a separação, joga tudo misturado, sabendo que existem cooperativas de catadores para utilizar, né, aquele material. Infelizmente é assim. Então, como eu posso mudar? Separando os meus resíduos sólidos, né? É uma das atitudes que eu posso tomar no meu dia a dia também, né? Então, questão do consumismo, a questão do desgaste, está totalmente relacionada à sustentabilidade. Obrigada, professora, novamente. Muito obrigada pela palestra. Foi muito esclarecedor, é um tema importantíssimo que deve ser debatido. A frequência está no chat, então qualquer coisa vocês vão lá. Caso vocês tenham perdido, nós podemos passar novamente. E eu peço para vocês continuarem nesta reunião, porque daremos início alguns minutinhos à segunda palestra do dia. Então, muito obrigada a todos e obrigada, professora. Obrigada também. Bom dia. Bom dia.